18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6:01, boa tarde pra você em 100,7. Você na sintonia certa aí no melhor Mix do Brasil. Juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu e Artemisa Gadelha. Oi, Arte. Carlão, tudo certinho para essa quinta-feira? Tudo em cima, tudo certo, Tudo em pronto. cima. Você pode acompanhar também o programa 18 horas pelo YouTube e o Instagram ao vivo. Você está no melhor mix do Brasil. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Hoje, quarta-feira, levantamento do monitor da violência mostra que 9 a cada 10 homicídios violentos no Amazonas são crimes dolosos, quando há intenção de matar. O governo do Amazonas decide mudar a cor do uniforme dos policiais militares do estado em ano eleitoral. O motivo da mudança de cor e quanto isso vai custar aos cofres públicos do estado não foi revelado. E o estado do Amazonas volta a bater recorde de receitas. De janeiro a agosto deste ano, já foram arrecadados quase 20 bilhões de reais. São 4 bilhões a mais que o arrecadado nos 8 primeiros meses do ano passado. E na entrevista do dia, vamos conversar com o coronel Walter Cruz, coronel da Polícia Militar, ele que é especialista em segurança pública. E ele vai falar sobre o crescimento dos crimes violentos no Amazonas neste primeiro semestre. Agora são 6 horas e 3 minutos e nós estamos começando para você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje, 1º de setembro de 2022, começou mais um mês do ano de 2022. Agora estamos em setembro, Artemisa. Tudo bem, né? Bye aí agosto, né? Setembro, tchau agosto. Vamos lá, até às 7 aqui no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E o programa de hoje, 18 horas, nós estamos iniciando falando aí de um dos maiores problemas enfrentados atualmente no Amazonas, que é a violência. 9 em cada 10 crimes violentos até junho deste ano no Amazonas foram homicídios dolosos. Aqueles em que uma pessoa tira a vida de outra intencionalmente, com intenção realmente de matar a pessoa. Segundo os últimos dados do monitor da violência G1. Informações são colhidas com base nos dados dos estados, contabilizando aí as vítimas de homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Juntos, estes casos compõem os chamados crimes violentos letais e intencionais. E olha só, para se ter uma ideia, até junho deste ano no Amazonas foram registrados 686 crimes violentos, sendo 646 homicídios dolosos, que representaram aí 93,7% do total. A média é de quase 4 casos de crimes violentos e isso é por dia, hein, Artemisa? Pois é, Carlão, e é importante destacar que os dados coletados mês a mês pelo G1 não incluem as mortes em decorrência de intervenção policial. Isso porque há uma dificuldade maior em se obter esses dados em tempo real e de forma sistemática com os governos estaduais. Olha só, temos um cenário violento e realmente um cenário preocupante. Execuções com tiros de fuzil. Corpos esquartejados, roubos seguidos de morte colaboraram para que o Amazonas se tornasse, em 2021, o estado brasileiro em que mais cresceram os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes. Isso significa um aumento de 54% nas ocorrências, superando o índice nacional no processo. Carlão, nós estamos na contramão do Brasil. O aumento de casos foi registrado no ano de 2021 em comparação com 2020, de acordo com dados divulgados pelo Monitor de Violência, com informações fornecidas, como nós já dissemos, pelas instituições oficiais de segurança pública dos estados do Brasil. E os índices mostram que o Amazonas em 2020 foram registrados 1.019 crimes violentos de todas as naturezas. Em 2021, os números subiram para 1.571, referentes às ocorrências de homicídios dolosos, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os dados apontam ainda que no estado o índice alcança 35,88 crimes por 100 mil habitantes. Já falamos diversas vezes aqui no programa 18 horas. Essa problemática
dessa gestão de segurança pública do estado do Amazonas. Faltam viaturas, policiais nas ruas e, para completar, dezenas de delegacias fecham as portas às 5 horas da tarde, deixando a bandidagem totalmente livre para cometer todos os tipos de crimes. E sabe quem está presa? A população de bem. 18 horas. A crise na segurança pública do Amazonas tem sido um tema recorrente aqui no 18 horas, como nós já dissemos, inclusive várias vezes. Não temos como não falar disso, já que as pessoas estão realmente temendo pela própria vida dia após dia. E tudo isso mesmo diante de um programa milionário do governo do Amazonas para o combate a crimes, que até agora não mostrou nenhum efeito. Um novo dado representado pela imprensa, veja só, pela imprensa e não pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esses dados mostram mais uma preocupação com o tema que é o tema segurança pública, Pois é, Carlão. Inclusive, o repórter Hector Silva vai mostrar o levantamento feito pelo site de notícias G1, que mostra, como dissemos no início do programa, que 9 a cada 10 crimes violentos registrados até junho em todo o estado são homicídios dolosos quando há intenção de matar. Vamos acompanhar então as informações sobre esse levantamento agora, na reportagem de Hector Silva. Um novo levantamento feito pelo Monitor da Violência do G1 mostra que 9 de cada 10 homicídios no Amazonas ocorridos até junho deste ano, o equivalente a 93% dos casos, são homicídios dolosos, onde a pena do crime é maior ao autor, já que ele deseja a morte da vítima ou assume o risco da morte. Na opinião do sociólogo Luiz Antônio Nascimento, esses dados não são completos e são complexos de serem estudados, já que, segundo o estudioso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado não detalha os dados. Tem um problema a priori, digamos assim, que a Secretaria de Segurança Pública ela não tem uma boa base de dados, ou seja, ela não desmembra os dados sobre homicídios, né? Para a gente poder entender, por exemplo, a relação entre o homicídio e o fenômeno, o evento que levou ao homicídio. A gente vê pelos telejornais, pelo jornalismo que vocês fazem, alguns casos de violência, de homicídio causado por gangues, né? Por organizações criminosas. Mas isso não explica esses homicídios, né? O que a gente pode deduzir, com base nos dados que a gente tem, é que a maior parte desses homicídios são definitivamente praticados entre cidadãos, né? Você tem o crime, a violência criminosa, aquela praticada pelas organizações criminosas, e você tem uma violência que é ordinária, que ocorre no dia a dia, que é a briga de vizinho, a briga de parente, o feminicídio e etc. E a Secretaria de Segurança, quando ela não oferece à sociedade essas informações com esse nível de detalhamento, você não permite a avaliação mais crítica, em relação ao tema. Agora, o que a gente pode afirmar, sem nenhum medo de errar, com base nas pessoas que foram assassinadas no estado do Amazonas, é que há uma banalização do crime, e essa banalização do crime tem relação direta com a oferta de armas de fogo e com a facilidade de acesso a armas de fogo e com o estímulo que os governos federal e estadual têm dado ao uso de armas de fogo. No Amazonas, este ano, até junho, de acordo com o Monitor, foram registrados 686 crimes violentos, sendo 646 homicídios dolosos, que representaram 93,7% do total. A média é de quase 4 casos de crimes violentos por dia. Os dados coletados mês a mês pelo G1 não incluem as mortes em decorrência de intervenção policial. Isso porque há uma dificuldade maior em obter esses dados em tempo real e de forma sistemática com os governos estaduais. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 11 minutos e você é o melhor no Mix do Brasil. Olha só, enquanto a segurança pública está em crise no Amazonas
e medidas efetivas não são tomadas, o governo do estado resolveu mudar, olha só quem, Artemisa, a cor do uniforme da Polícia Militar. Que medida? Pois é, Carlão, um edital de chamamento público consta no Diário Oficial convocando as empresas a apresentarem as propostas para licitação. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes pra gente. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Marcos Vinícius de Almeida, publicou no mês de agosto um edital de chamamento para credenciamento de empresas para a fabricação de tecido, confecção e venda do novo fardamento a ser adotado pela corporação. A cor definida é cinza bandeirante. Além disso, o uniforme deve contar com insígnias distintivos e equipamentos de proteção individual, de uso restrito e exclusivo. O tema foi levado a público nesta quinta-feira pelo deputado estadual Dermilson Chagas, que fez duras críticas ao comandante pelas suas decisões. Qual é o objetivo disso mesmo? Gastar mais dinheiro e ficar na mesma situação? Eu acho que esse não é o caminho. Olha, aqui nós relatamos, deputado Serafim, envolvendo a Polícia Militar. Falamos dos livros que um bocado de gente viajou para a gráfica, pago pela gráfica, para escolher os livros dos alunos da Polícia Militar. Nós falamos aqui da database da Polícia Militar, que não foi dada, e quando foi dada, ela foi abaixo da inflação. Ela não repôs a inflação. Muitos tiveram problema de fardamento, atrasaram o pagamento do fardamento. Queriam tirar de espécie para dar, como estão dando aí agora a farda. Eu não vejo a solução para a segurança pública dessa forma. Nós precisamos de algo pragmático, algo que aumente o efetivo, que diminua a insegurança das ruas para o transeunte, para a população. Em Manaus, todo instante estamos assistindo pessoas sendo assaltadas, pessoas sendo mortas. Indiferente essa questão do fardamento. A Associação de Praças da Polícia Militar também não ficou satisfeita com a decisão. Gerson Feitosa, presidente e fundador da associação, falou sobre o assunto com exclusividade ao programa 18 Horas. Fardamento, a PEAN não foi consultada para a troca desse fardamento. O comando da instituição fez uma assembleia, uma reunião com os policiais militares em outra associação, com baixo comparecimento, e praticamente os policiais que compareceram foram determinados que comparecessem com as viaturas no local para aprovar esse novo fardamento. Esse fardamento será, em tese, pago pelo auxílio fardamento. Então haverá licitação para comprar o auxílio fardamento, que irá ter que cobrir os custos com esse novo fardamento, que é bem mais caro, inclusive, do que o fardamento anterior. A reportagem do 18 Horas questionou a Polícia Militar, por meio de sua assessoria, sobre o porquê da mudança e quanto isso custaria aos cofres públicos. Mas até o fechamento da reportagem não tivemos respostas. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E para falar sobre o aumento da violência no estado do Amazonas e também sobre essa troca do fardamento da Polícia Militar, nós vamos conversar com o coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, ele que é especialista em segurança pública. Boa noite, coronel, seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Coronel, nós acompanhamos aí na matéria do repórter Hector Silva esses dados que preocupam a todos, né? Enquanto os assassinatos caem 5% no primeiro semestre no Brasil, a gente vai na contramão. 93% dos crimes violentos no primeiro semestre de 2022, como nós acompanhamos, foram de homicídios dolosos. Não tem como separar, né, esse cenário violento, sangrento da administração do governo do estado do Amazonas. Boa noite, Artemisa, boa noite, Carlão, e boa noite a todos os ouvintes da Mix, né, as pessoas que estão também no YouTube. Olha, Artemisa, são dados estarrecedores. Maio, eu estou olhando aqui, eu tenho a pesquisa na mão, eu tenho os dados que são divulgados pela própria Secretaria de Segurança. Maio é o mês mais sangrento, eu acredito, dos últimos 2 anos. Pelo que eu vi aqui, ano passado, em dezembro, nós tivemos 105. Né? E maio tem 106
vítimas de homicídio. É um maio vermelho, né? Maio sangrento. E eu penso, Artemisa, que isso vai exatamente na contramão do Brasil. Eu também tenho os dados aqui do Brasil. Em todo o Brasil os estados reduziram, somente aqui no Amazonas que não reduziram. Então isso prova que a política de segurança pública ela não está tendo efeito. Não estamos vendo, na verdade, um planejamento para que haja um enfrentamento desses crimes e, na verdade, um conjunto de ações que possam fazer com que esses crimes reduzam e que a sociedade se sinta segura. Né? Isso vai totalmente contra o que se estuda e o que se lê em relação à segurança pública. Ok, Coronel, o aumento aí na realidade é de 54% nas ocorrências de crimes violentos, superando inclusive, o senhor fez esse comentário aí, o índice nacional. E recentemente também o deputado Ricardo Nicolau, ele denunciou que 77 delegacias estão fechando às 17 horas aqui no estado do Amazonas. Isso nunca aconteceu aqui no estado, a delegacia fechada às 17 horas. O senhor acredita que isso pode ser considerado um abandono, digamos assim, da segurança básica à população, meio à deriva? Se você notar, nós tivemos aí os gestores da segurança pública estão tirando o secretário de segurança, mas nós vimos aí, tem uma delegada geral que é candidata, tinha um outro comandante geral que é candidato, vários oficiais da Polícia Militar que estão na ativa candidatos, né? E aí você vê que não há uma preocupação. Está Deus dará. Olha, para você ter uma ideia, final de semana, e eu sempre verifico isso, Carlão, nós temos 4 delegacias abertas, de 30. Isso é um absurdo, sabe? Ou seja, o povo, a população, está à mercê, ela não consegue chegar numa delegacia, porque a delegacia está fechada. Ela não liga, não consegue ligar para o 190. 190 é com problema. Ou seja, há um caos geral no sistema. E isso só se resolve com planejamento, com organização, não é, com método. E o que nós estamos vendo hoje na segurança pública, com esses dados que são aterrorizantes, veja que nós estamos numa média mensal, Carlão, de 80 assassinatos. 80 por mês. E veja que ano passado, mesmo nós retornando da pandemia, ainda foi um ano terrível, né? Então, você nota que não há planejamento e não há, na verdade, uma política de enfrentamento. E isso daí, volto a dizer, é extremamente preocupante porque, veja, nós estamos entrando agora no período eleitoral e daqui a pouquinho nós vamos estar escolhendo nossos representantes para o PT. Como é muito importante nós sabermos que precisamos ter pessoas preparadas. Não dá mais para você ficar olhando para isso e entender que isso é normal. Não é normal. Média de 80 homicídios por mês. É assustador. E nós acompanhamos também a matéria da repórter Nathalie Moraes com essa mudança aí do fardamento da Polícia Militar, dos policiais, mudança de cor. Não é estranho essa mudança, agora, esse gasto em ano eleitoral, Coronel? Pra quê? Você vê, Artemisa, essas coisas para nós nos preocuparmos. Os homicídios estão aí. E olha, nós estamos falando de homicídio, hein, Carlão? Se nós formos entrar em roubo e furto, também é um absurdo. Né? As pessoas estão nas paradas de ônibus sendo roubadas, nos seus mercadinhos. Eu nunca vi tanta insegurança assim. E aí estão preocupados com construção de quartel no ano eleitoral, com construção de quartel de comando geral e pior agora, vem com essa questão de uniforme. Num momento como esse, onde nós temos que nos preocupar com as vidas das pessoas que estão aqui, não só na capital, Artemisa, mas também como no interior. Os piratas estão aí deitando e rolando e nós estamos preocupados com o uniforme, com a cor do uniforme. Isso é uma coisa para se olhar no início de governo, isso é uma medida administrativa e que, sinceramente, eu acho extremamente desnecessário no momento. O que nós temos que não olhar, na verdade, é para a database do policial, está sem database. O que nós temos que olhar é para o treinamento do policial, o treinamento que está deficiente, e o que nós temos que olhar é para a integração das forças. Nós não podemos ficar assistindo 80 assassinatos por mês e simplesmente estavam divulgando estatística. É preciso que o sistema de segurança tome vergonha na cara, passe realmente a
a checar isso, a sentar com todo mundo, com os oficiais, com os delegados, o que está vendo, o que está acontecendo e passar a tomar outras medidas, da forma como está, com delegacias fechadas, com o sistema policial em frangalhos, com os piratas, a população realmente vai ficar à mercê disso. E com medo. Coronel Walter Cruz, muito obrigada pelas informações. As suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer a Mix. Nós estamos sempre falando, e aqui eu quero dizer para vocês que é muito importante esse trabalho da Mix. Divulgar para a população que nós não podemos continuar dessa forma. 80 homicídios por mês, roubos, furtos nas ruas, não é? E pior, não estamos vendo um norte na frente disso. Não estamos vendo providências sendo tomadas, reunião para sentar e realmente tomar novas estratégias, novos rumos. Quero aqui mandar um grande abraço para todos os policiais que estão sem database nesse momento. Quero mandar um abraço para os veteranos que tiveram as suas gratificações subtraídas nesse atual governo, e nós precisamos que o governo passe a olhar para o ser humano, tanto interno, no nosso policial, olhando a qualificação, treinamento, os seus salários, como para o ser humano na área externa, olhando para a população, essa população lá do Jorge Teixeira, do Nova Cidade, do Santa Etelvina, do Santa Inês, que está desassistida e está à mercê e refém das facções. Ok. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor. Nós conversamos então com o coronel da Polícia Militar. Um grande abraço, Carlão. Um grande abraço, querido. Conversamos então com o coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, ele que é especialista em segurança pública. 6h23, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o problema da violência, essa violência toda aqui no estado do Amazonas, não foi por falta de recursos, não. Tanto que o governo do estado voltou a bater recorde de receitas. De janeiro a agosto desse ano já foram arrecadados quase 20 bilhões de reais. São 20 bilhões de reais arrecadados. São 4 bilhões a mais que o arrecadado nos 8 primeiros meses do ano passado, Arthur. Pois é, Carlão, mas apesar disso, servidores públicos, como professores, estão com database atrasada há 6 meses e policiais civis sofrem sem pagamento da última parcela do escalonamento. Vamos saber todos esses detalhes na reportagem de Odinei Araújo. Os cofres do governo do Amazonas, pelo 8º mês seguido e pelo 4º ano consecutivo, registram arrecadação recorde. De janeiro a agosto desse ano, foram arrecadados mais de 19 bilhões 241 milhões 227 mil reais. Para se ter uma ideia de tanto dinheiro, em 8 meses desse ano, o governo já arrecadou mais do que todo o dinheiro que entrou nos cofres do Amazonas em todo o ano de 2018. Naquele ano, a receita total chegou a 17 bilhões e 900 milhões de reais. A arrecadação do estado esse ano já é 4 bilhões a mais do que no mesmo período do ano passado, quando o Amazonas arrecadou 15 bilhões e 200 milhões de reais, de acordo com o portal da transparência da Cefaz, a Secretaria de Fazenda do Amazonas. A professora de Economia da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, acredita que toda essa arrecadação faz parte da recuperação econômica, o que permite mais investimento em áreas essenciais aqui do Amazonas. Esse recorde de arrecadação por parte do governo do estado, ele sinaliza uma recuperação econômica e possibilita que o governo do estado possa aumentar os repasses, por exemplo, para o UEA, ou então para programas que possam melhorar aí as condições sociais e econômicas da população mais vulnerável. O Amazonas, aliás, vem batendo recordes de arrecadação nos últimos anos. Foram 19 bilhões e 800 milhões em 2019, 22 bilhões e 700 milhões em 2020 e 25 bilhões e meio de reais em 2021. A previsão para esse ano é de outro recorde, cerca de 26 bilhões de reais. Por isso, já é possível dizer que a atual gestão foi a que mais teve recursos para administrar em toda a história do Amazonas. Mas nem por isso os servidores do estado estão com os seus direitos trabalhistas em dia. Os trabalhadores da educação, por exemplo, estão com a database atrasada desde março. E os policiais civis lutam na justiça para que o governo do Amazonas
seja obrigado a pagar a última parcela do escalonamento da categoria, conforme o presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, Renato Bessa. Infelizmente, as negociações com o governo em relação às demandas da Polícia Civil estão totalmente paradas, né? O escalonamento, infelizmente, ainda não foi pago, né? Promoções também não foram realizadas até o momento. A gente conta, né? Nossa esperança é a justiça amazonense, né? Ambas as causas já estão ajuizadas, esperando uma decisão favorável aos trabalhadores, mas infelizmente por parte do governo não há o interesse em resolver essa situação que já lutamos há muito tempo, né? Muito antes de iniciar a campanha, que a gente corre atrás na verdade, para ser pelo menos recebido pelo governador, né? Nem isso ele fez, né? Não teve a humildade nem de nos receber. Enquanto isso, em 4 anos, a atual gestão terá administrado o maior orçamento da história do Amazonas em um único mandato, cerca de 90 bilhões de reais. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 27 minutos, você no melhor mix do Brasil, 18 horas, os destaques do dia para você até às 7 da noite. No próximo bloco vamos conferir, hein? Vamos conversar inclusive com o correspondente do 18 horas, Carlos Eduardo Matos, que vai falar sobre a redução no preço médio da gasolina. Vamos conferir aí essa redução que foi anunciada pela Petrobras. Daqui a pouquinho. 18 horas. 6h28, nós vamos agora à previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de quinta e já pegando aí a madrugada de sexta. Tempo e temperatura, Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. A previsão do Climatempo para Manaus para esta noite é de céu nublado com algumas nuvens. Chove rápido essa noite e também durante a madrugada. Mínima de 23 graus e máxima de 34 graus na capital amazonense. E agora vamos falar com o correspondente do programa 18 horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. O Tribunal Superior Eleitoral derrubou aí a candidatura de Roberto Jefferson, que ficou conhecido por ser o delator do Mensalão. Isso muda o rumo da campanha presidencial, Cadu? Muda ou não muda? Muda um pouquinho, Artemisa. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Isso mesmo, Artemisa. Roberto Jefferson, chamado Bob, está fora das eleições presidenciais. Ele que inicialmente sofreu um bloqueio de repasse do fundo eleitoral, agora sofreu uma nova derrota, e definitiva, viu? Que foi o interferimento da candidatura dele. Roberto Jefferson é o presidente nacional do PTB, que é um partido estratégico de apoio ao governo federal, e também um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Roberto Jefferson cumpre prisão domiciliar, após ele ter sido preso por ordem do STF no âmbito do inquérito das fake news. Só que a decisão de hoje do TSE, Artemisa, tem a ver com a condenação dele no processo do Mensalão, como você disse. Em 2015, ele foi condenado a 7 anos de prisão e a perda dos direitos políticos. Em 2016, ele recebeu o perdão da pena, mas o Ministério Público Eleitoral avaliou que o indulto não recupera os direitos políticos de Roberto Jefferson. E esse entendimento foi mantido hoje pelo TSE, que bateu o martelo, deixando ele inelegível até 2023. O partido tem 10 dias para indicar outro candidato caso queira, mas é provável que a legenda vai se concentrar nas candidaturas nos estados. E a gente destaca, Artemisa, uma ilustre candidatura, a de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, preso na Operação Lava Jato, lembra dele? Lembro. Ele recebeu... Acho que todo mundo lembra, né? Não tem como esquecer. Figuraça, né? Ele recebeu do PTB, Artemisa e Carlão, R$1 milhão para ser candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro.
E a campanha dele já está aparecendo nas redes sociais e na propaganda eleitoral gratuita. E na sessão do TSE de hoje, Artemisa, foi concluída a análise do pedido de candidatura de Ciro Gomes e da vice Ana Paula Matos. E o colegiado deferiu a manutenção da chapa do PDT. Então, vida que segue para a campanha, já que não tem mais aquele slogan Rebeldia da Esperança. Agora, a campanha de Ciro, o slogan é Prefiro Ciro. Uma forma aí de tentar suavizar a imagem de Ciro Gomes. E ainda rima, problema né, é que ele não... Ainda rima, né? Pegou, né? O problema, Carlão, é que ele não se ajuda, Artemisa e Carlão. A campanha dele está enfrentando uma crise após uma fala confusa dele numa reunião com empresários da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. A gente vai ouvir a fala dele, né, que culminou nessa crise fora de hora. Vamos ouvir. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? Mas um comício para a gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Isso é o exatamente. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pôde expor, né, essa sua metodologia. 18 horas. Ouvimos então o candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Que fala é essa, Cadu? Como explicar isso na favela? Explica pra gente. Pisou. Até explicar que... Acho que mais do que pisou, ele escorregou, Carlão. Pisou e escorregou. Escorregou totalmente. Exatamente, gente. Ele escorregou, vacilou. Para explicar que nariz de porco não é tomada, vai ficar difícil. Ele vai enfrentar uma crise enorme, né? Porque ele começou a campanha dele nos bairros mais pobres do estado de São Paulo, falando sobre um programa de governo dele de combate à fome, ligado ao projeto que é muito ligado ali, de autoria do vereador Eduardo Suplicy, que também ali é petista, enfim. Agora ele vem falar sobre a favela, que imagina explicar isso para a favela. Ele tentou dizer que, sei lá, é complexo demais para explicar para uma pessoa que tem um entendimento educacional menor, enfim, estou conjecturando aqui. Agora, Artemisa e Carlão, a campanha do PT foi lá e passou o dia cutucando a ferida no sentido de desgastar Ciro Gomes. E o candidato foi obrigado a publicar agora há pouco um vídeo nas redes sociais se explicando e se desculpando. Vamos ouvir o que ele disse. Distorcer um comentário descuidado meu, uma autocrítica que fiz ao meu próprio jeito de abordar temas complexos da economia, para dizerem que eu menosprezei a sabedoria dos mais pobres. Se a analogia deixou terreno aberto para a manipulação, é porque foi imprecisa. Nesse aspecto, eu me penitencio. Considero que o verdadeiro desrespeito aos pobres é tratá-los com demagogia, mentira e tentativa de manipulação. É também tentar confundi-los na hora do voto, inventando mentiras contra o candidato que tem se firmado como a única alternativa concreta à polarização odienta que envenena o país. 18 horas. Vimos de novo Ciro Gomes, e aí ele fala de descuido, mas comenta que estão manipulando então a fala dele. Cadu. Errado não está, né, Artemisa? Mas é o jogo político. Ele vacilou, fez essa fala desastrosa, fazem isso com Lula, fazem isso com Bolsonaro. Por que ele não vai ser mais uma vítima desses recortes de internet, né? Não é o alecrim agora, dourado, Artemisa... né? Como dizem por aí popularmente, né? Só não pode verdade. Com ele. É verdade. Artemisa, ainda falando da sessão de hoje do TSE, vamos falar de outra decisão polêmica. O presidente Jair Bolsonaro foi multado em R$5 mil por propaganda eleitoral negativa. Ele foi multado por causa da divulgação de vídeos na internet que associam o ex-presidente Lula à facção PCC, primeiro comando da capital. A ministra Maria Cláudia Buchianeri, que foi a relatora desse processo, deu um parecer favorável a Bolsonaro, ou seja, dizendo que não houve prejuízo moral à pessoa de Lula. Porém, o voto dela foi vencido pela maioria. Os ministros Ricardo Lewandowski, Mauro Campbell, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos e Alexandre de Moraes decidiram pela multa de R$5 mil e também pela retirada imediata desses conteúdos da internet. Artemisa e Carlão.
Ei, Cadu, olha só, até agora a Petrobras, né, tá anunciando aí mais uma redução no preço médio da gasolina, olha aí. Qual vai ser a repercussão disso aí diretamente na campanha do presidente Bolsonaro? Repercussão altamente positiva, viu, Carlão? De acordo com a Petrobras, a redução de preço começa a valer a partir de amanhã. O preço da gasolina nas refinarias, com destino às distribuidoras, cai de R$ 3,53 para R$ 3,28. Redução, portanto, de 25 centavos. E como a gasolina vendida nos postos conta com uma mistura própria de etanol, o preço médio para o consumidor final deve cair de R$ 2,57 para R$ 2,39. Portanto, uma diferença aí de 18 centavos. O motivo da queda de preço está associada ao preço do barril de petróleo no mercado internacional, que teve uma redução. A gente sabe que o preço do barril de petróleo sofre essas variações, principalmente por causa da inflação que vem sendo impulsionada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. E claro, o governo comemorou muito, porque isso ajuda a manter o discurso positivo de campanha do presidente Bolsonaro, que precisa de mais elementos para tentar garantir a vitória no segundo turno. E essa redução de preço da gasolina soma a outras duas notícias positivas, Carlão. A primeira, de que a economia brasileira cresceu 1,2% no segundo trimestre desse ano, segundo dados do IBGE, elevando aí a estimativa de crescimento do PIB no fim do ano. E o segundo dado, Carlão, é o desemprego, que caiu para 9,1%, que é o melhor resultado desde 2015. Esse conjunto de informações já está sendo dissecado pela equipe de campanha de Bolsonaro para reforçar o arsenal de conteúdos positivos e ajudar na campanha. Na propaganda eleitoral na TV e do rádio, Bolsonaro já vem explorando informações sobre o Pix e também falando sobre o Auxílio Brasil. Apesar do governo dizer que o Auxílio Brasil vai ser de R$ 405 no ano que vem, Bolsonaro e Paulo Guedes já trataram de anunciar hoje que o governo vai manter o benefício no valor de R$ 600 no ano que vem, caso Bolsonaro seja reeleito, né? Carlão e Artemisa. Cadu, agora rapidinho, até agora os candidatos já gastaram aí, os candidatos à presidência da República gastaram 20 milhões de reais. Quem foi o mais gastador dessa história? O mais gastador, Artemisa, foi o presidente Lula. Segundo dados do TSE, no que se refere a gastos de campanha presidencial, Lula gastou até agora 14 milhões e 200 mil reais, dos 66 milhões e 700 mil que ele tem direito. As primeiras despesas dele, segundo o TSE, foram o pagamento da agência de comunicação que está fazendo a campanha dele e o pagamento da equipe jurídica que vem trabalhando no comitê. O segundo mais gastador é Ciro Gomes. Ele gastou aí 4 milhões e 900 mil reais dos 10 milhões que ele tem direito no fundão. Quase a metade aí. No caso de Jair Bolsonaro, ele tem direito a 10 milhões de reais para fazer a campanha presidencial dele, mas ele declarou até agora o gasto despesa aí de R$ 92.700, com adesivos para carro e armazenamento de dados digitais. Simone Tebet gastou até agora R$ 229 mil reais dos 13 milhões que a coligação dela tem direito, ou seja, gastou quase nada. E Soraya Tronic, que é do Partido União Brasil, gastou 228 mil dos 9 milhões que o partido dela tem direito junto ao fundão. Ou seja, as meninas aí da terceira via da direita estão gastando pouco menos. São econômicas. Em relação ao que elas têm para receber. Estão sendo econômicas, né? Não tanto, né? Porque 229 mil, 228 mil é dinheiro, né? Sim. Importante ressaltar, Artemisa, que esses valores são referentes à campanha presidencial, como eu falei. O volume de recurso repassado aos partidos por meio do fundão é bem maior. E esse ano o fundão eleitoral é de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Generoso. O que não for gasto vai ser devolvido ao Tesouro Nacional. Volto com vocês, Artemisa e Carlão. Carlos Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa 18 horas. Até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. 18 horas.
Olha só, o CIAN, Centro das Indústrias do Amazonas, enviou um pedido de providências ao governo do estado, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e a parlamentares do Amazonas para que setores deixados de fora sejam incluídos na exceção à redução do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, promovido pelo governo federal. Segundo os empresários, apesar dos avanços em relação à maioria dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, ainda há pendências que precisam ser tratadas na Justiça, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Centro das Indústrias do Amazonas enviou um pedido de providências ao governo do estado, à SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, e a parlamentares do Amazonas para que setores deixados de fora sejam incluídos na exceção à redução do imposto sobre produtos industrializados promovida pelo governo federal. O Ministério da Economia estima que a medida de resguardo é de 98% dos produtos com maior faturamento no polo industrial de Manaus. Mas alguns produtos foram deixados de fora, prejudicando empresas como a Caloi, que produz bicicletas, e a Moto Honda, que produz motocicletas, além de outras empresas. Em meio à manifestação dos associados do CIAN, que não tiveram os produtos contemplados com a preservação das alíquotas e do risco das medidas levarem uma redução de fatura na atividade industrial em Manaus, destaca-se também a importância das providências judiciais, de se buscar uma solução que se aplique a todos os produtos, já que hoje, dentro do polo industrial de Manaus, existe uma insegurança jurídica, porque nem todas as empresas foram resguardadas da redução do imposto no país. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento para apurar a responsabilidade pelo acidente ocorrido no 24º Festival de Cirandas de Manacapuru, que foi no último domingo, hein, Artemisa? Pois é, Carlão, 23 pessoas ficaram feridas após um guindaste envergar e derrubar uma alegoria de uma altura de 12 metros. A polícia técnico-científica e os órgãos responsáveis pela realização do evento foram acionadas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas para colher, então, informações preliminares sobre o acidente, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento para apurar a responsabilidade pelo acidente que aconteceu no Festival de Cirandas de Manacapuru no último domingo, durante a apresentação da ciranda flormatizada. 23 pessoas ficaram feridas após um guindaste envergar e derrubar uma alegoria de uma altura de mais de 12 metros. O acidente aconteceu durante a apresentação da ciranda flormatizada, que encerrava as apresentações do festival. A edição deste ano tinha começado na última sexta-feira com a apresentação da ciranda Guerreiros Moura. No sábado, houve a apresentação da ciranda tradicional, mas um temporal interrompeu a apresentação da ciranda. O Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas está investigando as causas do acidente. Os peritos, inclusive, estiveram no município de Manacapuru na última segunda-feira. Durante a perícia, foi constatada uma deformidade na estrutura do guindaste, mas ainda não é possível esclarecer a causa do acidente. O parecer definitivo sobre o que causou o acidente deve sair no prazo de 10 a 15 dias. A instauração do procedimento, por meio de 3 promotorias de justiça, foi anunciada pelo promotor do Ministério Público, João Guimarães. Considerando a proporção do acidente ocorrido no dia 28 de agosto no Parque do Ingá, que lesionou mais de 20 vítimas, o Ministério Público, através das 3 promotorias de justiça, instaurou um procedimento para apurar a responsabilidade pelo sinistro. Já acionou a Polícia Técnico-Científica e os órgãos responsáveis pela realização do evento para colher informações preliminares. Dos 23 feridos no acidente, 6 já receberam alta e outros 17 pacientes seguem internados em unidades de saúde em Manaus e em Manacapuru. Segundo o governo do estado, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, há 3 pacientes internados, sendo um deles em estado
estado grave. Outros 4 pacientes que estavam na unidade e apresentavam quadro de saúde sem gravidade foram transferidos para a Fundação Hospitalar Adriano Jorge, referência para o tratamento ortopédico, onde eles aguardam a realização de procedimentos cirúrgicos. Já no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e João Lúcio, em Manaus, permanecem internados 3 pacientes em estado grave e 5 pacientes com quadro de saúde estável. No Hospital Regional de Manacapuru, um paciente segue internado, recebendo acompanhamento. Há ainda um paciente que está internado em uma unidade da rede privada com quadro estável. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas revelou que mais de 90% dos casos de monkeypox, conhecida popularmente como varíola dos macacos no Amazonas, são em homens até. Carlão, até o momento, apenas uma mulher teve a doença confirmada em todo o estado. A média de idade dos infectados é de 29 anos. E dos 22 casos da doença já confirmados, apenas um não foi registrado na capital amazonense, em Manaus. A notificação veio do município de Parintins. Vamos então às atualizações da varíola dos macacos no Amazonas com o repórter Rodrigo Soares. O Amazonas registrou mais 3 novos casos de monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos. Com isso, o estado contabiliza 22 casos da doença. Desses casos, um foi registrado em Parintins, no interior do Amazonas, onde o paciente morreu, mas em decorrência de complicações de outra doença. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, os novos casos tratam-se de 3 homens, na faixa etária de 25 a 35 anos, que moram em Manaus. Os pacientes estão sendo monitorados pelo órgão, mas não necessitam de internação e seguem em isolamento domiciliar. Dos 81 casos de monkeypox notificados no Amazonas, 22 foram confirmados e deste número, exatos 95% são de homens. Segundo o boletim emitido pela FVS, até o momento, o Amazonas conta com 43 casos suspeitos da doença descartados e outros 16 suspeitos sem a confirmação de óbito pela doença. A monkeypox, popularmente conhecida como varíola dos macacos, pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível. A declaração foi feita pelo diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra. Nesse surto, a transmissão está se dando muito mais por contato íntimo e prolongado e contato, principalmente contato sexual, ou seja, naturalmente são pessoas que possuem já algumas lesões no trato genital. Evitar contatos, principalmente de natureza sexual, com pessoas desconhecidas ou com pessoas que já têm alguma lesão nessas regiões. Mesmo que protegidas, não são seguras essas relações. Também pacientes que já têm outras lesões que são sempre infectantes, essas lesões pustulosas e com crostas, evitar esses contatos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas orienta que para prevenir a infecção de monkeypox é necessário evitar parcerias sexuais anônimas. No caso do aparecimento de lesões características de monkeypox ou diagnóstico confirmado, é preciso comunicar as suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias para a realização de autoexame. Os casos suspeitos de monkeypox devem utilizar máscaras e roupas cobrindo as lesões e higienizar as mãos frequentemente. A doença pode se prolongar entre 2 a 4 semanas. Então, até que haja queda totalmente das crostas e recuperação da pele, esse paciente tem que estar resguardado. Então, não tem assim uma data limite, mas geralmente após 4 semanas a pessoa já não é mais infectante. Toda a rede de saúde, incluindo unidades privadas e públicas de Manaus e do interior, estão orientadas para realizar o atendimento de casos suspeitos de monkeypox. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora
são 6h49. Você no melhor Mix do Brasil e o programa 18 horas com os destaques do dia até as 7 da noite para você. No próximo bloco vamos falar de um golpe novo na praça, hein? Um golpe do falso empréstimo. Daqui a pouquinho você fica sabendo detalhes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Arte Gadelha. Previsão do tempo. Segundo o Clima Tempo, a previsão para esta sexta-feira é de sol pela manhã e aumento de nuvens à tarde, com pancadas de chuva também à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 35 graus nessa sexta-feira na capital amazonense. Setembro começa com campanha de prevenção ao suicídio, hein? Atenção, é o Setembro Amarelo e é uma ação que busca alertar a sociedade aí para o tema Setembro Amarelo, hein, Arte? É importantíssimo, né? Verdade, Carlão. Segundo, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, o índice de suicídio no mundo é maior do que o número de mortes por guerras e homicídios. São quase 1 milhão de pessoas por ano. Repórter Odinei Araújo tem os detalhes. Apesar de toda a modernidade da sociedade atual, falar de suicídio ainda é um assunto desconfortável e que exige se despir de todo e qualquer preconceito e tabu que permeiam a temática. Mas o suicídio se tornou um problema de saúde pública devido ao aumento de casos e precisa sim ser falado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de suicídio no mundo é maior do que o número de mortes por guerras e homicídios. São quase 1 milhão de pessoas que cometem suicídio no mundo inteiro por ano. A maioria é homem e em mais da metade os casos estão relacionados a transtornos mentais, segundo a psicóloga Marta Rodrigues. Nossa sociedade, falar sobre doença mental virou um tabu gravíssimo, porque as pessoas não podem expor suas vulnerabilidades e acabam que elas ficam sem saída. E numa situação sem saída, uma pessoa que está vulnerável e sem condição de fazer um raciocínio claro acerca de suas decisões e possibilidades, pode acreditar que a única saída seja essa. A gente precisa conversar para acolher as pessoas, encaminhar para os atendimentos necessários. Precisamos ampliar os números de serviços para que se reduza essa realidade terrível que assola o mundo inteiro. Esse é um tema que precisa estar em constante discussão, ser tratado nas escolas, nas unidades de saúde, ter grupos de acolhimento para que a gente possa reverter essa situação que está cada vez mais grave. Ainda conforme a Organização Mundial de Saúde, 9 de cada 10 suicídios poderiam ser evitados com trabalho de prevenção. A também psicóloga Patrícia Andrade alerta que é preciso ficar atento aos sinais. Tristeza, isolamento, a falta de prazer, de ânimo e principalmente aqueles sinais onde as pessoas desistem de tudo e todos. A morte, ela não é o objetivo das pessoas que querem tirar a vida, e sim é a fuga para solucionar os problemas vividos. Ou seja, toda pessoa que tem vontade de tirar a sua vida, ela quer fugir, ela não consegue resolver situações e problemas sofridos. Então, a primeira ideia é tirar a sua própria vida. Pensando nisso, surgiu a campanha Setembro Amarelo. O movimento começou nos Estados Unidos em 1994, quando o adolescente Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio. Como Mike ficou conhecido por ter restaurado o Mustang amarelo, a cor foi atribuída à data. Aqui no Brasil, a campanha Setembro Amarelo surgiu somente em 2015, como parte de um projeto entre o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. A psicóloga Patrícia Andrade diz que a campanha é essencial para equipar a sociedade para o acolhimento de quem sofre. Eu peço a todos, para que a gente, a qualquer sinal, possa ligar para 188,
que é a Rede Nacional de Prevenção ao Suicídio. Em Manaus, diversas ações estão programadas para este mês. São palestras, roda de conversa e mesa redonda. Várias secretarias, universidades e entidades como o Centro de Valorização da Vida estão envolvidos nas atividades de prevenção ao suicídio. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Só agora os bastidores da política aqui no Amazonas com Artemisa Gadelha, jornalista, hein? Olha só, Arte, hoje o TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, começou o envio de urnas eletrônicas ao interior do estado. Tem detalhes aí, Arte? Tenho sim, Carlão, porque essa é a primeira fase ainda. Então, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, vai enviar primeiramente essas urnas eletrônicas aos municípios com mais estrutura. Mas quem explica melhor esse assunto pra gente é o chefe da seção de voto informatizado do TRE Amazonas, Herbert Ferreira. Vamos ouvi-lo. No dia de hoje, nós estamos iniciando a primeira fase de remessa de urna eletrônica para o interior. Nessa primeira fase, nós estamos encaminhando urnas para polos de preparação, que são municípios, zonas eleitorais, que têm condições e infraestrutura para realizar a preparação das urnas que servirão nas eleições de 2022. Inicialmente, encaminhamos para São Gabriel da Cachoeira e agora, pela parte da tarde, nós estaremos enviando as urnas para São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá e o polo Benjamin Constant. 18 horas. Temos então aí Herbert Ferreira, ele que é o chefe da seção de voto informatizado do Tribunal Regional Eleitoral. E agora uma rapidinha, um resumo do que os candidatos fizeram hoje. Os 3 principais candidatos, né, ao governo do estado do Amazonas, eles que pontuaram primeiramente aí nas últimas pesquisas, começando por Amazonino Mendes. Ele voltou inclusive a falar da construção, caso ele seja eleito, da construção de 10 mil casas e relembrou que durante outras gestões, né, quando ele foi governador do estado do Amazonas, ele chegou a construir um total de 80 mil moradias. O Wilson Lima mostrou hoje no TBT, né, quinta-feira, enfim, o comício dele realizado no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, mas fez um TBT relembrando os programas do governo dele, Prato Cheio, o auxílio estadual de R$150, passe livre, a nova AM010, que nós tivemos tantos problemas, né? E agora, finalmente, parece que sai, e as UTIs no interior. Já Eduardo Braga, do MDB, ele fez várias postagens sobre o comício dessa quarta-feira, ele que participou desse comício juntamente com o candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vários comentários negativos hoje circularam pelas redes sociais sobre o comício não ter atingido realmente o público que se esperava, né? Fizeram até uma comparação com o comício, com o lançamento, inclusive, da candidatura de Wilson Lima. Comentaram também que Lula teria passado mal na capital amazonense devido ao calor. O senador postou ainda nas redes sociais dele uma foto ao lado de Lula e também ao lado do saudoso presidente da Rede Amazônica, Felipe Dal, devido aos 50 anos, uma homenagem que ele fez aos 50 anos do grupo Rede Amazônica. Carlão. Agora são 6 horas e 58 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nos últimos dias, os sindicatos e trabalhadores de educação denunciaram a falta de transparência no pagamento do Fundef pelo governo do Amazonas. O Asprom Sindical denunciou que falta transparência por parte do governo sobre os critérios para o pagamento e levantou suspeitas sobre o número real de pessoas beneficiadas com os valores do Fundef. O Sintean está cobrando esclarecimento e transparência no processo realizado pelo Estado sobre os cálculos e os valores.
Não custa repetir que o Fundef é dinheiro público e dos trabalhadores. E nada mais justo que todos saibam de que forma o governo chegou aos valores. Quem vai receber, quantos vão receber e se o valor de cada um está realmente correto. Até agora, o governo não deu respostas aos trabalhadores da educação. Mas é de extrema importância que tudo seja explicado, porque há muita gente frustrada com os valores do Fundef até agora anunciados. 18 horas. Agora são 6h59, Arte, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, Carlão, e boa noite para você que acompanhou até agora o 18 horas. Obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.